Quero te perguntar, se você tivesse um manual para lidar com as pessoas da sua vida, você ia gostar? Um manual para lidar com a sua esposa até o último dia de vida dela, você ia gostar de ter um bom relacionamento com ela? De falar com ela com as palavras certas, assim como com seus filhos, assim como com seu marido, assim como com seus familiares? Você ia gostar desse manual? Cada um individualizado, falando exatamente o que você tem que fazer? Eu acredito que sim, né? Os relacionamentos até seriam um pouco mais fáceis, mais tranquilos. Então, o que eu quero te falar agora é que você tem um manual maravilhoso, que é a Bíblia. E ela te fala exatamente como viver nessa vida, como ter uma existência plena, como ser uma pessoa bondosa, o que seguir, quem seguir, Jesus, lógico, o que fazer, o que ele fez que você pode fazer, o que no Antigo Testamento, que ainda Jesus não tinha vindo, o que Deus fez, o que as outras pessoas fizeram que não deveriam, tudo tem aqui. Tudo tem aqui para você entender o que você deve ou não fazer, aonde você deve ou não pisar, o que você deve ou não seguir. Então você tem um manual de vida, é da sua vida. Eu entendo que ele é grosso, nem dá pra ser fino, né? Um manual de vida, de existência, de toda a humanidade. Então, normal, né? Mas é incrível a complexidade e as palavras maravilhosas que tem aqui. E você sente a energia da Bíblia, sente a energia das histórias contadas aqui. Então você tem um manual pleno de existência. Por mais que você tenha algum preconceito, que você fale, é muito grosso, eu não. Sei lá, uma pessoa lê, uma pessoa tão chata, nada a ver. Não sei, o que te bloqueia de abrir a Bíblia e ler? Como se fosse um livro normal. Não que não seja normal, mas como se fosse um livro que você comprasse aleatório e ler. Mas só que esse aqui tem uma importância tão grande, tão real, que é a sua existência. Então, assim, eu não entendo porque você não leu ainda, se caso não tenha lido. Para você se conectar mais com Deus, para você buscar mais da sua essência, você precisa ter um relacionamento com Deus. E para você se relacionar com Deus, você precisa buscar Ele. E para você buscar Ele, você precisa orar. Você precisa sempre estar agradecendo, você precisa parar momentos do seu dia para orar, para falar com Ele, para destinar a Ele o seu caminho. Que essa reunião seja da sua vontade, Senhor, que esse passeio seja da sua vontade, que aonde for seja alegre, seja feliz, e que se não for você me mostre o melhor caminho. Tudo que você fizer tem que ser destinado a Deus. Qualquer coisa, qualquer ação, e por mais que nesse meio do caminho tenha algum desafio, você fez isso, e teve algum desafio, tudo bem, Deus está te protegendo, Ele vai te mostrar sempre os melhores caminhos, as melhores experiências. Às vezes os caminhos e as melhores experiências não são o que você quer, mas é o que Ele faz para você evoluir. Assim como é moldado um vaso de barro, você também é moldado para evoluir nessa vida, para ser melhor. Deus está com você nesse caminho e esse relacionamento tem que ser buscado diariamente o tempo inteiro. E a Bíblia, quando você lê, você sente a presença de Deus, claro, mas assim, muitas vezes é até engraçado. Eu não sei se você que lê a Bíblia também sente isso, depois vocês comentam aqui, mas parece que tem horas que tá escrito coisas que você precisa naquele dia, naquele momento, sabe? E como assim? Foi feito há milhares de anos. Você fica meio que abismado de tão real que é a experiência de ter um relacionamento com Deus, ler a Bíblia e buscar, porque se você está lendo a Bíblia, você quer buscar mais de Deus. Se você ora, você quer buscar mais de Deus. Se você põe Deus à sua frente em todos os momentos, você quer buscar mais de Deus. E é tudo que Ele espera de você. Então você vai sendo surpreendido nesse caminho. Eu tenho certeza disso, que é o que acontece na minha vida. Agora eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para você. Quando você morrer, você prefere ir pro céu, pro paraíso, um lugar maravilhoso, cheio de amor, alegria sem fim, ou pro fogo do inferno? Eu sei que é desafiador esse assunto, às vezes parece até um pouco místico, mas é real. Então você precisa nessa vida ser consciente. E ser uma pessoa consciente é entender da realidade, é entender o que você precisa fazer aqui nessa vida para quando você não estiver mais aqui nesse corpo, nessa carne, você ter um lugar bom. Você está indo para um lugar bom, você está no caminho de um lugar bom e não você ir para um lugar ruim, né? Que seja horroroso, que seja muito pior, muitas vezes pior do que o que é ruim aqui. Então, isso precisa ser pensado, porque a gente não é só um corpo, uma carne que vive, sai, viaja, passeia. A gente tem uma alma, um espírito, então isso precisa ser trabalhado. Você precisa acreditar nisso, porque
Como assim? Você não acredita? Sei lá, vou buscar Deus quando der. Eu vou domingo, não sei. Às vezes eu vou nas quartas, sei lá. Não sei. Mas você precisa buscar Deus diariamente. Você precisa buscar a sua salvação diariamente. Precisa se relacionar com Ele diariamente. E Ele vai te mostrar os caminhos a ser seguidos por você. Porque cada um tem o seu propósito. Então, o seu caminho vai ser mostrado no meio do caminho. E Deus, Ele tá sempre de olho na gente. Então, Ele vê que você está buscando. Ele sente o cheiro do seu coração bondoso, amoroso, que está em busca dele. Ele encontra você aonde você estiver. Pense bem na resposta dessa pergunta e vê para onde você quer ir quando acabar a sua existência aqui. Eu quero ir pro lugar mais maravilhoso perto de Deus, então eu busco Ele diariamente. Eu leio a Bíblia. Eu tô aqui para passar essa mensagem para você porque eu quero de todo o meu coração que Deus me dê graça e você veja com clareza essa mensagem e busque a Ele também, com todo o seu coração. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, curte, segue e obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.